Morumbala fica na província da Zambésia, em Moçambique. Segundo o censo de 2007, Morumbala tem 358 mil habitantes. Talvez o principal agravante dessa região seja o difícil acesso à população, que em sua grande maioria reside nas aldeias localizadas ao redor do distrito. A falta de estradas gera também a falta de tudo mesmo. A vida do povo gira em torno do plantio. Cada família tem o que eles chamam de machamba, que é uma pequena lavoura onde eles cultivam o seu próprio alimento. Praticamente todos ali plantam milho, porque a refeição é a chima. Os habitantes das aldeias fazem, quando muito, uma refeição por dia. Mas até essa refeição se torna muito difícil no período das chuvas, porque elas aguçam o isolamento ao ponto de torná-lo num isolamento pleno. Nesse período em que estamos ali, presenciamos mortes que poderiam ter sido evitadas pela presença de um comprimido. Talvez o mais chocante para a gente seja ver como eles encaram a realidade. Os funerais são eventos corriqueiros, a morte é uma visita frequente e comum. Nosso trabalho ali é potencializar líderes comunitários, ampliarem a relevância do serviço prestado às suas comunidades locais. Hoje o nosso atendimento oferecido são a 5 cidades, 4 aldeias, que são na verdade localizadas na circunscrição distrital ali de Morumbala. Molene, Gulengulen, Masso, Megaza. São regiões onde temos um ponto de atendimento, uma equipe remunerada. Algumas dessas aldeias têm 30 mil habitantes e chegam a ter cerca de 6 mil órfãos. Sobretudo, a gente acredita muito numa profunda transformação nesse lugar. E, na verdade, ela já começou no coração, nos corações das pessoas. Nesses anos foram mais de 100 batismos. As igrejas estão crescendo com saúde. As expedições, elas fortalecem a fé do povo. Elas acrescentam conhecimento. Elas acrescentam parcerias muito importantes ao projeto. A gente crê muito. Nós cremos que estamos prestes a viver um avanço incrível, que é a regulamentação do nosso projeto em Moçambique, e a partir daí construímos um centro social que atenderá cerca de 1.000 pessoas todos os dias. A pergunta que sempre ouvimos quando os nossos hóspedes percebem como é difícil chegar lá é: como vocês acharam esse lugar? A nossa resposta é sempre a mesma: Deus ouviu o clamor deles e nos convidou a sermos seus embaixadores, os embaixadores do seu reino, e levarmos a Morumbala e as aldeias a paz, a justiça e a alegria. Uau! Que trabalho lindo. É forte, né? E é muito forte, né? Poderoso. Então é isso, né? Palavras. Não, é que toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico bem impactada, assim. Eu acho bem forte mesmo. Um povo que aparentemente estava abandonado, mas nunca, né? Nunca aos olhos do Senhor. Nunca. Amém. E que bom que o Senhor levanta homens e mulheres com o coração no Senhor para realmente arregaçar a manga e fazer a obra, né? É lindo demais, meu Pai. É isso, né, gente? Agora a gente já vai falar do dia. Para os nossos convidados. É isso aí. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que bom. É verdade, é um prazer ter vocês aqui nessa manhã, né, para nos abençoar com essa obra maravilhosa que o Senhor ele tem colocado nas suas mãos, e que Deus possa usar vocês nessa manhã aqui junto conosco. Amém. 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 A gente também está bem feliz em estar com vocês. Deus possa falar com cada um de nós. Amém. Amém.
Ops, voltou aí. Amém, amém. O pastor Felipe já esteve conosco, né, aqui, antes da gente começar essa campanha para estar apoiando o Ministério Mevan África. E a primeira vez da Josi aqui, eu falei com ela, eu falei, você tem que ir, porque ela compartilhou comigo alguns testemunhos que fez assim, as minhas lágrimas descerem, eu ficava tentando segurar e não conseguia. Eu mandava áudio para ela chorando. Eu falei, você precisa ir na rádio, você precisa compartilhar esses testemunhos, essas coisas que você viveu lá, que muitas vezes a gente não imagina, né? A gente não tem ideia que não é apenas a falta de água e a comida, é bem além disso, né? Como você compartilhou comigo. E é um prazer ter você aqui conosco. Amém, estou feliz, obrigada. Gente, bom dia, tudo bem? Deixa só a gente obter um retorno aí em relação à nossa internet. Está tudo certo? Vocês estão ouvindo a gente bem? A nossa imagem está chegando direito? Tá perfeito. Estamos. Bom. Então, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande ter o coração de vocês, a abertura de vocês para projetos como o que a gente vem fazendo. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano atípico. A todos os outros, né? Eu estou na abstinência de África, na verdade, porque eu não consegui ir lá nenhuma vez e é muito difícil, muito complicado. As fronteiras todas fechadas, as passagens que a gente havia comprado, elas tiveram que ser canceladas, mas tem um povo lá, né? Tem um povo lá confiante, feliz. A gente está agora num período complicado, né? As chuvas começam a vir e elas, como as casas são feitas de barro e palha, então a gente tem notícias muito ruins, assim, de membros das nossas igrejas, de obreiros das nossas igrejas. A gente conseguiu construir 5 casas lá para os obreiros e pastores lá em Morubala. Muito em função do período da chuva. A gente conseguiu cobrir todas as igrejas com a telha, né? Que eles chamam de chapa. É uma telha de alumínio, né? A gente conseguiu porque na época da chuva os cultos paravam também, porque chovia dentro da igreja, então eles paravam os cultos. Então esse período agora é muito difícil. Esse período agora, final de novembro, início de dezembro até iníciozinho de fevereiro, é um período de chuva e a gente sempre vinha preparando tudo para esse período antes. Então, como a gente sabe que pela falta de estrada, eles ficam isolados. Na chuva, eles ficam ainda mais isolados. Então, a gente vinha preparando tudo antes, né? No sentido de armazenar milho, né? Eles guardam o milho dentro das próprias casas. Então, a gente vinha se preparando antes. Mas esse período agora a gente está realmente apreensivo em virtude de não ter conseguido ir, em virtude de ter se equilibrado para poder custear tudo que a gente tem lá, né, no sentido estrutural, estrutura da coisa. E é isso, tem sido um desafio interessante, mas a gente acredita na bondade de Deus, no favor do Senhor, e pessoas como vocês, que estão sempre disponíveis e dispostas a abençoar o povo lá. Então, uma alegria poder ter o coração de vocês com a gente. Amém. Amém. Quando tu participou aqui com a gente, pastor, foi algo tão forte, e eu lembro que tu ficava falando assim, olha minha irmã, a nossa palavra vai longe, chega longe. Depois eu entendi que eu estava me comprometendo ao vivo. E depois eu entendi mais ainda quando a Marcele falou que a Josi tinha dito que muitas pessoas se comprometiam e depois nunca mais apareciam e tudo. Só que foi tão forte, foi tão assim impactante que eu sabia que de alguma forma nós ia ter que fazer alguma coisa. E que bom que o Senhor nos apresentou vocês, e que bom que a gente pôde fazer alguma coisa por esse povo, porque é um projeto tão lindo, é tão lindo. Vocês devem ter noção do quão lindo é esse projeto, né? Porque eu fico olhando, toda vez eu vi esse vídeo agora, eu fiquei, uau, Senhor, como tu é bom,
Como tu é bom, tu levanta pessoas que têm um coração para isso mesmo, para missões, para ir para lugares, porque assim, não é como o próprio vídeo fala, não é só ajudar as pessoas, mas é toda a dificuldade de chegar até lá, de estar lá, de tudo que é muito profundo tudo isso. E eu sou tão grata, eu creio que as meninas do mesmo jeito, de poder ter conhecido vocês, de poder fazer parte disso, porque na verdade é gratidão poder fazer parte disso, na verdade. Quem ganha é a gente está ganhando com isso, de fazer parte de alguma forma, que as pessoas pudessem entender que no final das contas, quem ganha é a gente, de tanta satisfação que traz para o coração, de poder fazer parte de algo que Deus está fazendo. É muito lindo esse projeto, de verdade. Obrigada mesmo pelo coração de vocês de ter se disposto a fazer isso. Ai... Amém, é verdade. Na verdade, o privilégio é nosso, né? O privilégio de quem está fazendo, de quem está participando. Como a Marina falou, depois que a gente teve mais noção de tudo aquilo e a gente falou, Deus, obrigada por nos permitir fazer parte disso, porque é uma gratidão saber que Deus está movendo e que Deus nos está incluindo nisso, né, nos planos dele. E, tipo assim, é um privilégio, como a Marina falou, que todos pudessem ter, né, essa noção do privilégio que é de estar participando dos planos e projetos de Deus, porque essa é a verdade. Deus tem um plano e um projeto, a gente ouve a voz, a gente entra dentro e faz parte. E foi assim, espetacular, foi algo muito grande que moveu dentro de nós e através de nós e muitas vidas que fizeram parte, né, daqui, das pessoas que contribuíram, das pessoas que participaram. Foi assim, realmente algo grandioso. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando a gente lançou esse projeto, para mim pareceu uma loucura de, nossa, agora nós vamos ter que ralar bastante para levantar esse dinheiro. E a minha surpresa foi que foi em tempo recorde, apareceu pessoas para contribuir. Eu disse, nossa, era mais interesse de Deus do que de qualquer outra pessoa, né? Deus, ele moveu os corações de forma rápida e surpreendente. E isso me chocou bastante, né? Porque a gente tá aqui, sabe que dólar não dá em pé de árvore, como muitos pensam, né? Não cai do céu, é necessário ralar muito aqui para conseguir ganhar dinheiro, mas isso moveu o coração das pessoas de uma forma, para mim, surreal, surpreendente, rápida mesmo, e eu vi que era o interesse realmente do coração de Deus abençoar essas vidas e moveu corações que eu nem poderia imaginar. E trazendo isso que tu tá falando, Dani, é engraçado porque eu não sei exatamente dentro do coração de Deus com isso, mas Deus poderia ter movido grandes empresários, que a gente até mandou cartas para grandes empresários daqui. São pessoas simples que se mobilizaram para fazer, pessoas que ralam na faxina, na carpintaria, que trabalham todos os dias muito, e elas foram lá e tiraram o seu dólar, dizendo, eu acredito nesse projeto. Então, isso foi impactante para a gente, sabe? Porque, como a Dani falou, se rala muito aqui, muito mesmo. E essas pessoas, elas acreditaram, porque de fato poderiam ser empresários grandes, no qual a gente mandou cartas e tudo, que poderiam ter investido, mas não, foram essas pessoas simples que olharam e disseram, eu quero fazer parte disso porque eu acredito nisso, eu tenho minhas necessidades, mas esse povo necessita mais do que eu. E foi lindo, gente, de verdade, foi muito lindo ver Deus movendo assim, de verdade. Que legal. Eu fico muito feliz com essa fala de que foram pessoas simples e comuns e irmãos que estão aí, talvez vivendo um sonho, distante da família, economizando dinheiro para poder conseguir uma certa estabilidade, proporcionar essa estabilidade para a família. Eu converso com muita gente que está aí há alguns anos e trabalha, e a gente sabe que aí brasileiro, muitas vezes estrangeiro, canta para o galo acordar, né? Então, essa é boa. Então, essa é uma frase de uma música minha até. E então,
Eu estou falando justamente disso na música, de pessoas que estão cantando para o galo acordar. Então, assim, eu fico lisonjeado pelo coração dessas pessoas, pela disposição, e me dá a ideia ainda maior de um milagre, sabe? De gente, a gente fala muito sobre o exército de pequenos, né? De gente simples, de gente humilde, de gente que acorda cedo e dorme tarde, de gente que chora, que sangra, que arrasta pé de argila pelo mundo, que não é super, power, ultra especial, que é só gente. E que mesmo sendo gente, apesar das fragilidades que tem, diz: eu quero ajudar um outro ser humano, né? Então, assim, eu gosto de pensar que o ser humano é veneno de cobra, né? Tudo que está acontecendo na Terra é produto da escolha do ser humano. Então, a gente tem 7 bilhões de habitantes no mundo. A gente tem 7 bilhões, produzimos alimento para 12 bilhões. Mas a cada 5 segundos alguém morre de fome no mundo. Então, assim, se Satanás e todos os demônios fossem exterminados da Terra hoje, a gente ainda ia continuar se autodestruindo. Com fome, com frio, com suicídio, com drogas e por aí vai. Mas, apesar do ser humano ser esse veneno de cobra, ele é o veneno, mas ele também é o antídoto. Uhum. O ser humano que estragou, que prejudicou, focal, é o mesmo ser humano que Deus usa para poder trazer cura, trazer refrigério, trazer consolo, trazer provisão. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Deu uma travadinha, mas voltou. Deu uma travada aqui também. Mas é isso. Amor, fala aí para eles. Então, primeiro agradecer, né? Meu contato maior é com a Marcele, mas a gente quer agradecer a vocês três, né? A todas as pessoas que ajudaram de alguma forma. Realmente o que nos move é isso, né? Saber que essas pessoas simples, né? Cada uma se juntando na sua medida, é muito importante entender isso, né? Muitas pessoas às vezes querem mudar o mundo, criar projetos e ideias que às vezes nem conseguem sustentar dentro de si mesmas, né? E enquanto a gente pode se unir como irmãos, né? Um pela causa do outro, se juntando, e com certeza o projeto não é nosso, né? Ele veio do coração de Deus, a gente entende o reino de Deus e quer implantar e multiplicar isso lá. A Marcele comentou sobre alguns testemunhos, eu sei que o tempo aqui seria pouco para estar falando, né, sobre tudo que a gente vê lá, porque realmente é muito intenso, né? Eu só tive lá uma vez. Nós temos 3 filhos pequenos, sempre que o Felipe vai, a gente vai com o coração, né, nas orações, mas geograficamente eu pisei lá uma vez só, que foi em julho do ano passado. E foi quando eu comentei com a Marcele, né, em áudios, a gente conversava bastante, ela chorava daí, eu chorava daqui, porque realmente a gente vê como o evangelho é simples, né? Eu vi muita simplicidade lá em tudo. Então, se eu pudesse resumir a minha viagem, aquela experiência de 15 dias, né, foi testemunhado o quanto Jesus é simples, de como ele se revela de uma forma simples ali para aquelas pessoas, e quem vai achando que vai ajudar, vai ensinar, volta sabendo que aprendeu muito, né? Eu convido para vocês, né, para ir uma dessas nossas expedições, que até quero falar sobre isso. Esse ano a gente não teve, né, nenhuma expedição, a gente leva cerca de 20 pessoas por vez que a gente vai, nós temos lá uma estrutura para receber essas pessoas, mas esse ano não fomos, né, a gente não conseguiu ir nenhuma vez, para estar perfurando o poço que vocês, cada um de vocês contribuiu, só mesmo com o Felipe lá, um brasileiro lá, né, para estar fazendo essa intervenção da empresa, né, até Morumbala, até porque Morumbala é bem afastado dessas cidades, né, da capital, dessa cidade maior que é Quelimane, que provavelmente é onde tem a empresa. Então, como não fomos, esse poço não chegou lá esse ano. Havia muita expectativa no nosso coração. Meu Deus. Eu contei para a Marcele que realmente é muito mais que água. Se trata de dignidade, sabe? Se trata de ver uma irmã a sua irmã, carregando ali um filho nas costas, em cima da cabeça muita roupa, mais 2, 3 filhos acompanhando por muitos quilômetros para se lavar uma roupa. A gente teve até o rio. Nós fomos buscar água na ocasião para fazer tijolo, né? Para uma das igrejas que a gente estava construindo ali. E vimos muitas mulheres pelo percurso que a gente passou de carro. Elas caminhavam, eu não sei a que distância, mas assim, durante todo aquele trajeto a gente viu muitas mulheres.
indo ali lavar roupa, levar água para casa, levar roupa limpa, né? Muitas delas com um balde na cabeça, e eu pensava, gente, eu tenho 3 filhos, eu sei que um balde não sustentaria meu dia. Mas elas são muito gratas, muita gratidão. Eu me lembro de, nessa situação de buscar água para fazer os tijolos, a gente estou com uma das esposas ali dos nossos obreiros, né? Sobre buscar água lá na casa, lá onde a gente tem água, lá dá para tirar água ali de uma cisterna. Elas falam, não, água de poço, água boa de beber não é para fazer isso. Não, a gente tem que ir lá no rio mesmo buscar, tipo, não admito pegar uma água boa de beber. É tanta gratidão que eu fiquei, mas como, né? Comovida. Elas não vão realmente pela comodidade ou pelo conforto, mas sim por um entendimento que foi gerado nelas, não pela necessidade, mas pela essência que elas carregam mesmo. Claro, a necessidade fala, mas assim, eles têm uma essência muito linda dentro deles, muito linda mesmo. Tanto que a gente tem alguns vídeos que as pessoas se impressionam delas vindo com as crianças nas costas, o balde de água na cabeça, trazendo para fazer tijolo, né? Que daí se molhava o cimento, a terra ali, a areia, para fazer o tijolo. Mandei para elas lá o vídeo. Mandei esse vídeo para elas você. Vêm vídeo cantando. curto. Se alguém puder, é um vídeo bem curtinho delas muito lindo. Buscar. Elas não vêm com a cara fechada, elas não vêm reclamando. Na verdade, você não vê eles reclamando de nada. Elas vêm cantando, com a de água na cabeça, cantando. Aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha fé. Eu espero, né, estar cada dia aprendendo sobre isso, sobre não reclamar, não murmurar de nada. Na verdade, a gente entende ali que o material é algo muito pouco. Elas carregam algo muito lindo dentro delas, muito lindo mesmo. E eles, né, eles conseguem se ver realmente como irmãos. Eu vou finalizar aqui com o meu testemunho. Não, fica à vontade. Não, pode ficar à vontade. É verdade. Fica à vontade, pode compartilhar. Não tenha pressa, irmã. Eu acho que o Jonas está com vídeo, ele vai passar agora. Pode passar isso? Elas chegando lá na sede. Essa é a nossa construção lá, que a gente tinha iniciado, né? Com fazerção dos blocos. A distância dessa água aí é de mais ou menos uns 6 quilômetros. A gente precisa de muita água. Tem alguns lugares de Moçambique, só abrir um parênteses aqui porque a Jô está falando, e no posto de saúde não tem água. Para a mãe grávida fazer o pré-natal, ela precisa levar um balde de água desse pro hospital. E até no dia do parto, se ela for dar à luz, ela tem que levar a água que vai ser usada no parto dela. Se o marido estiver na machamba, na roça, ela precisa achar algum parente, algum vizinho, ou ela mesma levar a água para ela poder dar à luz ao filho. Meu Deus. Doideira. Não sei, achei que era ele. Mas essa é a água que elas buscam no rio, são irmãs, né? A gente abençoa elas para elas buscarem a água. Apesar de ser tudo delas, a gente paga elas. A nossa casa lá, a gente tem uma reserva de água que é por elas, né? Então a gente estabeleceu uma oferta, suponhamos, todo mundo paga 5 meticais por balde de água. Muito bem que fora o valor. Se for comparado com o real, é história, comparado com o dólar, é nada. Ainda mais o dólar nesse como todo mundo paga 5, a gente paga 10. Né? A gente paga 10 meticais, pelo menos para não estabelecer um parâmetro muito distante do mercado e não descapitalizar o mercado. Então a gente cria uma justiça um tanto quanto mais elevada, né? Então a gente paga as irmãs para levarem a água. A gente tem um custo mensal de água que as irmãs levam a água, né? A gente criou, a partir da iniciativa de vocês do Poço, um outro programa, que é o programa de adoção de viúvas. Então, as pessoas vão, a partir daqui a pouco, começarem a adotar viúvas. A gente vai catalogar quando... Então, você vai poder adotar 2, 3 viúvas e a gente vai abrir a conta no BCI para cada uma delas, para que elas recebam os valores ali no banco, que ela vá lá no banco,
o cartãozinho dela, saca o dinheiro e tal. Uma espécie de auxílio, porque adotar a criança é obviamente bacana, mas por trás de um órfão tem uma viúva, né? Sempre tem, né? Sim. Então sempre tem uma viúva ali cuidando dos filhos e tudo mais. Então esse é um programa, porque elas vão parar de buscar água, consequentemente a gente beneficia elas com a água, mas elas perdem a renda, né? Então você tem sempre que ir equilibrando as coisas. Justiça é equilíbrio, né? O contexto da palavra justiça, techuvá, é equilibrar, né? Então a vida humana precisa se estar equilibrada. Então a gente fura o poço, é uma coisa muito boa, mas agora descapitalizamos as mulheres que viviam dessa busca de água. Então a gente agora começa a beneficiar as mulheres. Entendi melhor. E isso já tá acontecendo, pastor, para adotar as viúvas? Já queremos adotar viúvas. Não, todo mundo quer. Onde eu vou, o pessoal já fala, cara, manda aí e tudo mais. Não, eu tenho uma fama, assim, de, não vou dizer chato, mas é porque eu sou extremamente... nós somos, né? A gente procura fazer tudo bem legal mesmo, para que as pessoas entendam e realmente compreendam a profundidade do recado. Então a gente quer fazer algo muito bem feito. Para isso é necessário que eu esteja lá. Uma das coisas que vocês falaram dentro de mim foi uma coisa muito legal, e a título de testemunho, devolver para a Jô, para a gente ouvir mais ela, mas eu estava sonhando com esse poço. Muito assim, meu Deus, eu tava sonhando em furar esse poço e ver a água subindo, e aquela molecada toda embaixo da água, e aquela barreira lá no então, vocês mostraram, que lindo. Maravilhoso. Agora manda uma dessa pra mim. Esse de blusa azul é você. Eu não sei, eu sou aqui. Esse é tu, tá? Que legal. Pela caneca dessa. Então, com essa pandemia, a gente, assim, vocês viram o vídeo, né? A gente tem um projeto de construção, a gente tem maquete, tem um grupo de engenheiros e arquitetos que nos ajudam, nos auxiliam. A gente já levou engenheiro do Brasil, que foi na expedição, para dar uma olhada no terreno. A gente fez a avaliação do poço. Então, assim, todo o nosso coração estava voltado para quê? Para a construção de um ambiente onde a gente pudesse cuidar deles. Então, esse era o nosso coração e a nossa ideia. Com essa pandemia, eu mudei um pouco aqui, né? Estou falando com a equipe para a gente mudar um pouco. A partir desse poço que vocês nos deram, a gente quer muito furar outros poços e investir a partir de agora em terreno para plantar milho. Aí vocês vão me perguntar, né? Por que isso? Porque a gente precisa propiciar para eles pelo menos o básico. Entende? Tem muita fome lá agora. Esse lance da pandemia, com o lance das chuvas agora, meu Deus, esse ano vai ser muito difícil, porque veio essa pandemia, agora vem as chuvas, como todos os anos, eles ficam isolados. Então, o que a gente vai fazer? Em nome do Senhor Jesus. A gente vai, a nossa gestão do ano que vem vai ser em função de furar poço, né? A partir do primeiro é o de vocês, a gente vai furar poço e a gente vai plantar milho. Então, em todos os lugares, a gente vai, todas as igrejas que a gente tem, são 5 no total, a gente vai plantar milho e furar poço, plantar milho e furar poço, plantar milho e furar poço. Essa é a ideia. Por quê, pastor? Depois a gente vai para uma moeda de milho. Porque se a gente não proporcionar pelo menos o básico para essa turma, família, a gente... É muito difícil, cara. É muito difícil olhar no olho da fome, é muito difícil ver a fome matando gente. É muito difícil, é muito difícil. Então, a gente quer minimizar isso o máximo que a gente puder. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque foi a partir desse posto que eu percebi. Eu disse, rapaz, vamos intensificar o nosso desejo de supri-los, né? Não sei se vocês me entendem, se eu estou conseguindo ser claro. Sim. A necessidade básica deles, primordial do ser humano é o alimento, realmente, a água e o alimento. Né? Exato. E era quando a gente conversava com as pessoas aqui, falava do projeto. Aqui é assim, ó, fácil, rápido.
Tu vai ali, compra um fardo de água, dessas garrafinhas, e bebe. Todo mundo que a gente conversava, ai, gente, chega a me engasgar de verdade. Toda vida que a gente falava alguma coisa, às vezes, gente, não tem água para beber, não tem água para se lavar, não tem água para cozinhar. A gente não tem ideia do que é essa realidade. A gente não faz ideia. Mas só de pensar, quando falta água na nossa casa, que não é uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil acontecia de vez em quando, já era uma confusão, né, no dia. Mas viver desse jeito. Então, é o básico. E aí as pessoas ficavam tipo, meu Deus, não tem nem a água. E as crianças, como que fica? Criança se suja, criança brinca, e daí depois não tem como tomar um banho. É o básico. Eu creio que realmente é algo bem interessante, né? A comida e a bebida. É o que se pode para poder ter. Eu vou na África há 6 anos. 6, vai para 7 agora. 6 anos que eu vou na África. Eu fiz 30 anos na África, né? 36, então vai fazer 7. Eu vou na África há 6 anos. Morumbala 5. Eu conheci pessoas lá com uma roupa, usando uma roupa. Eu volto lá hoje, essas pessoas estão com a mesma roupa que eu vi ela há 5 anos atrás. Diante de Deus, eu te digo. Entende? Então, assim, o básico para se viver, eu acho que ele acende ainda mais o texto de Mateus 27, né? É tão interessante isso, é tão forte isso, gente. Para pensar comigo. Mateus 27, 24, está na Bíblia. Como diz o pastor Luiz. Jesus fala o seguinte: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Ali aquele texto me mostra uma coisa muito interessante. Vão haver pessoas que curaram doentes, que oraram, os doentes foram curados, e essas pessoas, elas não vão ser recebidas por Jesus. Elas curaram o doente, mas elas não vão ser recebidas por Jesus. Aquele texto diz que pessoas que curaram doentes vão ouvir: afasta de mim, porque eu não te conheço. Naquele mesmo texto, fala de pessoas que só visitaram o doente e foram recebidas por Jesus como filhos amados. Uau! Então, deu de beber, Mateus 25. Deu de beber, vestiu a roupa, estava nu e me vestisse. Estava preso e fosse me visitar, estava enfermo e vieste me ver. Então, assim, imagina, tem gente que curou o doente e ficou de fora. Tem gente que só visitou o doente. Entrou. Entende? E essa pessoa foi recebida como amado de Jesus. Então, às vezes, a gente fica muito em função de querer curar, porque é extraordinário. É um milagre incrível. Mas, talvez, o que vai nos tornar ainda mais parecido com Jesus e aceito pelo céu é a disposição de visitá-los. Então, hoje, eu estou muito mais voltado para ser o visitante do que ser o curandeiro. Não sei se vocês estão me entendendo. Sim. Eu quero ser quem visita. Quero viver as experiências com o sobrenatural, mas eu quero ser humano que visita, que pensa na sede, na fome, no frio, na solidão, na doença que o outro tem. Amém. Eu, particularmente, eu fui muito impactada, porque as meninas sabem que eu sempre falei para elas que meu sonho era ir para a África. Sempre falava, e a Dani dizia: eu vou ser sincera, eu não consigo. E depois que eu vi, que eu acho que eu via coisas, mas eu não sei explicar. Não foi algo que me pegou assim por dentro como foi. E quando também a Josi me compartilhou alguns testemunhos, eu cheguei, chorei e falei assim: Deus, eu não tô pronta para ir para a África. Eu não tô preparada, eu não tô pronta. Tipo assim, eu não, na minha mente não era uma realidade tão realidade. Eu imaginava que... Eu não sei nem dizer o que é que eu imaginava, sinceramente, porque quando eu falava com muito fervor, eu e a Marina, nós vamos para a África, e a Dani fazia:
gente, eu não tô pronta, eu não vou não, vocês vão. E depois que, assim, né, eu tive esse contato maior com vocês, eu ouvi a Josi e tudo, eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu não tô pronta para ir pra África, eu não consigo. Eu tô, gente. Irmã, eu tô orando para Deus me preparar, porque eu fiquei muito impactada com tudo. Eu me desapeguei de muita coisa, Deus me pegou muito por dentro. Eu olhei para o meu closet, eu falei, gente, eu não preciso de tudo isso, eu não preciso de todas essas roupas, eu não preciso de todo esse sapato, eu não preciso. Teve um dia que eu tirei um monte de coisas, meu salário, vem cá, você tá dando tudo teu? Eu falei, gente, eu só preciso do essencial, eu não preciso, isso aqui. E assim, né, como a Marina falou, a água, eu dei mais valor, eu falei, gente, não vamos estragar a água, se sobrava, eu não queria saber de quem era, eu bebi o resto, eu falei, gente, não vamos jogar água, tem gente que tá agora morrendo de sede, e ainda nem imaginava que era além de como agora o pastor falou, que para você ter uma criança, um parto no hospital, você tem que levar sua própria água, gente, e além do testemunho da Josi, que eu quero que ela compartilhe, do que essas mulheres, essas adolescentes, elas passam para ir lá. Gente, é muito profundo. Quando a Josi me contou o que ela viu e presenciou com aquelas mulheres indo lá pegar água, aí que acabou com o restante que existia assim dentro de mim, do meu eu mesmo, de ser tão consumista, de querer tantas coisas, de não olhar tanto pro próximo, de não, tipo... Porque às vezes a gente fala, não, mas eu tô dando, mas a gente tá dando o quê? Aquilo que tá sobrando? Ou você tá compartilhando? Porque existe uma diferença de você dar o que sobrou e você compartilhar o que você tem. E com vocês, assim, Deus usou muito tudo isso que vocês compartilharam com a gente, a me ensinar a compartilhar, porque dar o que sobrou é fácil. Eu quero ver você compartilhar aquilo que você tem, pegar aquilo que você tem, aquilo que às vezes dá aquela dozinha de tipo assim, é para me dar mesmo, Deus? E Deus é... Ai, mas eu não queria, eu gosto tanto, mas eu tô falando a você, compartilha, dá. Foi muito tremendo. Meu esposo passou 20 dias na África, em Moçambique, não em Morumbala, mas em Moçambique. E nessa viagem, quem ia era eu. Né? E quando estava tudo certo que eu ia com a equipe lá da igreja, ele disse, não, meu sonho é ir na África, eu vou também. Como era 20 dias e eu não podia deixar nossos filhos, aí eu disse, não, então vai. Eu disse, me salvou, porque eu já trabalhei com muita gente necessitada, então eu não suporto, porque eu não consigo voltar e deixar e ver que a pessoa ficou lá naquela situação e eu voltar e eu continuar vivendo a minha... Eu não tenho psicológico para isso, não acho justo, eu não consigo administrar. E toda vez que as meninas falavam, eu dizia, gente, eu não consigo, porque meu marido queria trazer os africanos tudo para casa. Quando ele voltou, ele disse, não, eu vou levar não sei quem, vou levar para Moia. Eu disse, não faz isso. Ele, não, mas eles não têm como que fazer aqui. E não trouxe porque o povo não veio mesmo, mas a ideia dele era trazer, porque é muito difícil você ver alguém sofrendo e você ver que não pode fazer muita coisa e deixar as pessoas ali. Eu não consigo, é isso, eu não consigo. O que os olhos não veem, o coração não sente. É melhor eu procurar outros meios de ajudar, até que Deus me prepare. Eu acho que tem que ser gente preparado para estar ali naquele lugar, que possa lidar com essas situações que se encontram lá, que eu sei que a Josi vai compartilhar agora, que não é nada fácil de se ver. Pode falar, Josi. O programa está quase acabando, eu olhei aqui. Não, pode ir. Pode ir. Pode então continuar. Aqui. Tem tempo. Nós temos que a gente fala pra caramba também, mas a gente vai ouvir vocês. Tá bom. Então, eu sei que ele tem muito a agregar nessa parte do que a Dani estava falando, a respeito dessa sentimento que a gente fica depois, né? Dessa volta, dessa culpa, ele vai falar um pouco, eu tenho certeza que vai ser bênção. Porque realmente a gente tem que separar, né? Entender até onde Deus quer que a gente vá e não ser injusto nessa medida que a gente tem, né? Como a Marcele disse, ele de se doar, de se desprender de coisas. Isso é o básico e o primeiro, né? Primordial de nós cristãos. Se desapegar das coisas, entender o valor das pessoas. Eu estava começando a contar aquela hora, quero concluir. Quando eu cheguei lá,
quis me aproximar ao máximo da cultura deles. É isso que o Felipe, quando vai com as expedições, tenta fazer. Então, a gente comprou aquelas saias, né, aqueles tecidos, as capulanas, e eu não sabia nem amarrar. Pedi ajuda lá para uma senhora, ela me ajudou, mas com o tempo eu comecei a perceber que elas usavam duas saias daquelas. Todas elas usavam 2 panos. Mulher é bicho terrível. O Felipe disse que nunca tinha olhado. E eu já observando ali, por que elas usam 2? Será que, né, é de espécie de mais segurança? Porque realmente não se tem costura, né? É só um nó que se dá ali. E aí eu não me aguentei e fiquei observando, né? Tentando ali entender. Continuei usando uma calça por baixo, a minha saia, e tudo bem. No culto de domingo de manhã, um bebezinho de uns 2 aninhos começou a passar no meio do corredor, chorando, procurando alguém. E a senhora, né, mais velha da igreja, esposa até do pai Elias, Estégia, ela não tem filho pequeno, mas ela desamarrou bem rápido o pano de cima, a saia de cima, envolveu aquele bebezinho, colocou nas costas, dançou, embalou até ele dormir. Então eu entendi que aquele tecido servia exatamente para isso, para carregar alguma coisa. Aquilo é uma bolsa, aquilo é um bebê conforto, aquilo é um sling. Ela não tem filho pequeno. A idade dela, já sei, ela não tem. Mas elas não estão ligadas a isso. Se eu vou ter para cuidar do filho da Marcele. O filho da Marcele, ela vire, né? A Dani que cuide das coisas dela. Ela que se encarregue de carregar o que é dela. Eles têm uma consciência muito coletiva. E eu achei muito lindo. Mas, para que realmente eu tinha entendido certo, eu chamei uma das obreiras que fala português lá e fui conversar com ela, e ela disse, não, sim, a gente já é como se fosse uma bolsa mesmo que a gente carrega aqui, né? Eles já amarram aquilo ali, ou na cabeça, ou na cintura, porque sabe que a qualquer momento vai aparecer um bebê para se carregar, e as crianças também. Eu vi crianças, uma menina da idade da minha filha do meio, 8 anos, ela conseguiu fazer um bebê dormir em segundos, era irmão dela, pequena. Ela pegou, envolveu aquele menino, colocou nas costas, e ela mal conseguia parar em pé e se equilibrar, durante uma tarde lá bem quente, e ela dançou para um lado, para o outro, ele chorando, até que se acalmou e dormiu. Isso falou muito comigo, né? O Felipe tem uma frase que diz que talvez uma das tarefas mais difíceis de um pai é, né, fazer com que seus filhos entendam que são irmãos. E isso é muito natural. Percebendo, olhando, um dia à tarde também, uma das crianças... aquilo ali mesmo. Aquilo ali que ele mostrou no vídeo, é aquele ali mesmo que a gente está falando. Vai, tem... no mato. E aqueles pedacinhos de raiz passou de boca em boca. Sei lá, deveria ter umas 40 crianças ali, durante o tempo que eles estavam até medindo o poço, né? Você estava lá com o geólogo, e as crianças ali em volta, e aquela raiz passou de boca em boca, de boca em boca, e todos. Ninguém se preocupou em comer sozinho. Não sei o gosto que tinha, não sei o sabor, se era bom. Era como se fosse uma bala que passou de boca em boca e foi repassando até se acabar. Eu tenho algumas fotos no meu celular e eu achei isso muito lindo, assim. Então, de todos os testemunhos que tem, é claro, né? Se tem muita necessidade, quando a gente estava falando em relação a buscar essa água, de fato a gente percebe no olhar delas, um olhar muito cansado, né? Deve ser muito exaustivo, aquele sol, é muito peso, né? E daí também tem toda a questão que eu comentei com a Marcele, acho que é até delicada assim, trazer, acerca dos abusos, né? Que eu ouvi num culto de mulheres que a gente fez ali, depois eu tive um tempinho com algumas mulheres, um grupo assim, de líderes, obreiras, e uma delas relatando, né? Que esse percurso do rio é geralmente o percurso em que acontece isso. Por isso elas evitam mandar as meninas mais novas, as moças, né? E vão as viúvas, vão as mulheres mais velhas. Ainda assim, não estão também de não passar, né? Então, isso mexeu muito com a Marcele, é uma realidade, é triste, eu falo, ainda bem que eu já tinha ministrado ali com elas o culto, porque mexeu muito comigo, o relato dessa irmã, né, ela mora ali bem pertinho da nossa igreja, ela tem um abraço, assim, eu até comentei com ela, foi um abraço curador na minha vida, irmã Regina, ela tem um abraço curador, assim, sabe, e ela passa. Ela é uma viúva, Regina é viúva. Ela é viúva. Ela comentou que as filhas dela não vão buscar água. Então eu quis saber por quê, né? Realmente vi mais mulheres na hora de vida. E ela comentou, ela disse, olha, o rio não é lugar para moça,
não é lugar para as minhas filhas e tal. Ela tem 2 filhas e contando coisas que já passou, ela mesma já passou. Uma outra moça também que estava do lado relatou, ela tinha uma cicatriz bem grande no rosto, ela me contou como é que foi aquela cicatriz. Então são relatos assim que a gente sabe que é difícil, né? Mas se a gente possa olhar para o lado de realmente semear o reino, implantar, levar, né, algo que eles já têm, né, mas que a gente possa dar ferramentas para que eles usem. Porque a gente não se vê como Salvador da Pátria, que vai chegar lá e transformar. Já tem uma igreja do Senhor, já existe lá, né? Como foi falado aqui, como foi falado no vídeo. Existe uma igreja de Deus lá, existe uma igreja de Jesus ali. Né? Nós só somos cooperadores, eu me vejo mesmo como alguém que vai para servir, que tenta contribuir com o que já tem acontecido. É assim que eu vejo. Vai lá, amigo. Eu tô numa abrição de boca, né, gente? Também um monte de mulher falando, não deixo nem você falar. Não, nada, meu Deus, eu fico. Ela estava falando, eu estava indo lá. Mas esse negócio de home office agora, de trabalhar só em casa, parece que o tempo inteiro a gente está trabalhando, mas com preguiça, né? Você só fica em casa. Estou trabalhando muito. Eu fico das 9 até sabe Deus quando, mas são assuntos diferentes. Mas, gente, uma das coisas que a Ju estava falando, apesar de tudo isso, apesar de todo esse contexto social constrangedor, né, deprimente, assim, do ponto de vista da humanidade, a gente precisa muito ter saúde emocional e equilíbrio para estabelecer essa simetria, né, entre o sentimento que eu preciso ter de misericórdia com relação aos meus irmãos e o contentamento com aquilo que Deus me deu. Então, assim, eu sei que a gente vive num mundo extremamente consumista, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, por exemplo, como o Japão, e percebi um consumo exagerado, exacerbado, até de coisas que não se precisam. Eu acredito que os Estados Unidos não deve ser muito diferente. Independente de África ou não, a gente tem que se manter distante, né, dessas questões. Vocês sabem disso, vocês são brasileiras. No Brasil, muita gente vive apertada, com nome sujo, com nome SPC Serasa. E a maioria das pessoas que se apertam financeiramente, elas não se apertam pelo básico. Elas se apertam pelo supérfluo. Se você procurar entre os nossos irmãos brasileiros que residem aqui no Brasil, dificilmente você vai ver irmão brasileiro apertado porque comprou arroz com feijão. Ele está apertado porque ele comprou o que não precisava, com dinheiro que não tinha, para provar para os outros ser uma pessoa que ele não é. Então, ele comprou um monte de coisa que ele não precisava para ser feliz. E agora ele está devendo essas coisas. E ele ainda se tornou mais infeliz ainda, porque ele está devendo. E aí ele está sobre a tirania dos juros e por aí vai. Então, eu sei que existe um contexto de consumo muito exagerado e acelerado entre a gente. Mas existe também a necessidade de ser contente com aquilo que Deus te deu. O que seria isso? É viver bem sem culpa. Essa é uma palestra que eu faço para as pessoas que vão comigo para a África. Eu digo, cara, vamos lá. Né? Tanto é que eu levo as pessoas também num safari. Apesar da gente ver tudo isso, vamos no safari? Vamos ver bicho? Vamos num lugar legal? Que está dentro, né? Não é uma coisa que foge muito a questão orçamentária da viagem. Vamos comer uma carne boa, sem culpa? Vamos. Mas a gente vai comer essa carne boa, enquanto a gente come essa carne boa, a gente está discutindo como é que a gente vai furar poço na África. Eu não sei se vocês estão me entendendo, é viver bem sem culpa. Sim. O sentimento de que eu vou ajudar, mas eu preciso muito, tipo assim, trazer essa saúde para mim. Eu quero viver bem, eu quero que os meus filhos estudem bem, ter um bom carro, ter um bom telefone, enfim, ter coisas que são coisas que o dinheiro compra, que o nosso trabalho acaba proporcionando a oportunidade para a gente ter essas coisas. Então eu acho que a gente precisa muito, quando a gente fala sobre esse assunto,
Porque o oposto, o desequilíbrio disso, acaba gerando uma responsabilidade pela tragédia que o mundo está vivendo. Apesar do mundo estar em tragédia, e essa responsabilidade é nossa, não é sua. Vocês estão me entendendo? Uhum. Sim. É muito diferente uma responsabilidade ser nossa e não minha. Eu não vou abraçar essa dívida de uma forma singular. Não, eu vou mobilizar as pessoas para uma consciência plural, onde a gente entenda que essa conta é nossa. Então, enquanto eu estou trabalhando para que todo mundo entenda que a conta é nossa, eu estou vivendo bem sem culpa. Eu estou vivendo a minha vida. Então, eu estou contente com aquilo que Deus me deu. Cara, se Deus te fez próspero, se alegre em Deus. Se Deus te deu condição de desfrutar de coisas boas, vocês estão vivendo numa nação, obviamente, incrível, que todo mundo gostaria de viver, viva bem sem culpa. Amém. Agora, você não pode pior do que não ser é ser para si, né? Então, você precisa ter essa consciência que vocês estão tendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que a gente mergulhe, sim, em questões como a da África, do continente africano, especificamente Morumbala, Moçambique, né? São mais de 50 países no continente africano, mas que vocês não percam a saúde de viver a vida, de comer algo bacana sem culpa, de andar num bom carro sem culpa, de ter boas roupas sem culpa. Isso é muito importante, por isso que eu trabalho muito isso nas pessoas que vão comigo. Porque senão a pessoa surta, a pessoa chega e ela começa a dizer para os filhos, ela começa a dizer, você vai jantar num lugar um pouquinho mais bacana, e aí você sabe que o preço vai ser um pouco diferente, aí você começa entendeu? A ser essa pessoa, digamos, estragada na mesa. Ninguém me ensinou isso. Eu passei por esse caminho, né? De ficar um pouco estragado, assim. Mas, graças a Deus, Deus me ajudou a encontrar esse ponto de equilíbrio. Vamos ajudar os irmãos, vamos plantar milho, vamos fazer tudo que a gente puder fazer. Mas vamos continuar sendo contente com aquilo que Deus nos deu. E isso é viver bem sem culpa. Na África, né? Mas eu sempre falo que eu nasci muito rica, só minha conta bancária não sabe disso. Porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas boas. Mas é isso que eu penso, assim, eu não vou deixar de desfrutar com a minha família os bons momentos, mas sempre tendo em mente a responsabilidade do nosso. Né? Se meu irmão está perecendo, é uma causa que me toca. Eu penso dessa forma. Eu gosto de coisas boas, eu não vou ser hipócrita, não. Eu gosto de coisas boas, gosto de comer bem, gosto de me vestir bem, gosto de tecnologia, eu gosto disso. E talvez não tenha tanta necessidade assim, mas eu continuo gostando do mesmo jeito. E não vou ser hipócrita aqui, não. Mas a situação do meu irmão me toca. E eu creio que isso é cristianismo. Deus nos dá coisas e nos proporciona momentos. E eu não vou me desfazer disso. Eu nunca fui na África. E eu digo que eu estou preparada, mas na verdade eu nunca nem fui para dizer qualquer coisa. Mas desde criança, eu sempre disse. Sempre, eu nem era cristã ainda, nem dizia, eu quero fazer faculdade, nem sabia o que estava falando, tá? Mas eu dizia, eu quero fazer faculdade de serviço social e ir para a África, eu quero ajudar os africanos, eu quero ajudar quem tem fome. Eu nem sabia do que eu estava falando na época, mas sempre foi algo que queimou no meu coração a esse respeito. E depois, lógico, cresci, me perdi nas drogas, aí essa é uma outra história, mas eu nunca mais nem lembrei disso. Mas era uma coisa que sempre queimou meu coração. Então, a situação do meu irmão me toca, só que isso não me priva de ter uma vida boa com a minha família, naquilo que Deus me proporciona, isso eu tenho muito claro. Agora, como vai ser a minha experiência quando eu for na África, quando eu voltar, se eu vou querer me desfazer de tudo, nessa piração de, meu Deus, eu tenho muito e ele não tem nada, como o Misael falou pra mim assim, que é o esposo da Dani, Marina, quando tu for na África, o povo lá... Misael? Oi?
Como que é? Vocês conhecem o Misael aí, então, que legal. Vocês Misael, são amigos do Misael aí. É o esposo da Dani, Misael. Ele foi para a África já. E aí, o que que acontece? Quando ele disse, ó, quando tu for, quando tu chegar lá, as pessoas vão ficar olhando muito sério pra ti. Eu falei, por quê? Porque lá não tem gordinho não, tá? Só tem magrinho e as pessoas vão ficar olhando muito sério pra ti. E aí ele falou, e aí a gente volta com uma outra consciência até a respeito do que a gente come e tudo. Então eu não sei, eu não faço ideia de como vai ser isso. Eu pretendo muito, muito, muito ir pra África, eu quero muito ir. E eu me sinto pronta pra isso, mesmo não tendo ideia de como que isso vai ser. Mas algo que está no meu coração é isso. A situação do meu irmão me toca, mas isso não me impede de viver os bons momentos que Deus ele me dá, porque é presente de Deus. Tudo aquilo que a gente pode viver aqui é presente de Deus. Então é assim que eu penso. Não sei se mudaria se eu estivesse lá, depois de pisar o pé lá, mas é isso que eu penso hoje, assim. E o que tu falou é o que realmente, assim, testifica no meu coração. Eu acho que é isso, porque senão a gente vive um desequilíbrio, né? Tamo aí? Então, também. Tá mudo lá. A Dani tá muda, né? As duas são. A Marcele também. Voltou agora? Voltou, pode falar. Eu tô dizendo, eu tenho amigas que foram junto com meu esposo e que deram tudo, voltaram com a mala vazia e com a roupa do couro. Porque quando chegavam lá que viram, aí meu marido ficava segurando, pelo amor de Deus, vocês estão ficando loucas, porque elas não tiveram esse equilíbrio, não. Elas, quando viram a necessidade e deram o seu e queria que todo mundo desse as suas coisas também. E aí pedi, dizendo pro meu marido, dá tuas coisas. E ele dizia, eu não vou dar não, dá vocês. Mas ficaram bem, bem loucas mesmo, assim, quando viram a situação das pessoas que não tinha roupa, que não tinha, né, produtos de higiene. E ele disse que o que chamou, que ele falou isso para a Marina, porque ele é gordinho. Então, só que ele é moreno, né? Quando ele disse que chegava nos lugares, as crianças ficavam pegando nele, apertando ele, dizendo, você é diferente, você é diferente. Eu também sou gordinho. Eu também sou gordinho. Eles fazem isso contigo? Não, já acostumaram. Não, em Moçambique, deixa eu contar uma coisa da cultura moçambicana. Em Moçambique, ser gordo é sinônimo de ser rico. Entende? Então, uma pessoa gorda, digamos assim, gordo é uma palavra muito pesada, né? Pra gente, assim. Uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, como eu, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Quando eu emagreço, eu vivo numa luta interminável contra o peso. E eu estava com 116 quilos, fui para 92 quilos antes da pandemia. Eu estava com 92, agora engordei mais uns 8, 10 quilos aí nessa pandemia. Eles ficam preocupados, né? Eles ficam preocupados quando eu vou para lá um pouco mais magro. Eu fui para lá com esse peso, né, atrás, e aí eles chegavam e eles me chamavam de lado e diziam, pastor, você ficou doente, pastor? Você está muito magro, o que está acontecendo? Está tudo bem no Brasil? Eu digo, meu filho, está tudo deu algum problema, alguma situação. Então, quando você vê alguém que está acima do peso no meio deles, é como se eles estivessem junto com eles alguém que nunca está. Porque, assim, esse distanciamento social de uma classe para outra, quanto o país é mais desestruturado, isso fica mais aceso. Então, no Brasil, você tem a classe A, B, C, D, né? Que é uma doideira isso. Você tem a classe média. Você tem pessoas que não são pessoas que têm um poder aquisitivo tão alto, mas que conseguem frequentar todos os lugares que elas quiserem. Lá não.
A pessoa pobre é pobre mesmo, a pessoa rica é rica mesmo. Então, há um abismo separando o relacionamento, até a forma de cumprimentar. Então, assim, isso é cultural, infelizmente. Um moçambicano rico, ele trata de forma snob com o outro que não é rico. Ele chama de rastejante, chama de qualquer outro nome. É uma coisa absurda. Mas é cultural deles. Então, imagina, eles veem alguém como a gente, que é, teoricamente, na cultura deles, rico, que estamos acima do peso, entre eles, falando com eles, fazendo comida para eles, buscando cimento no carro, abraçando eles, cantando para eles, tirando foto com eles. Então, isso a gente se torna uma atração, literalmente, dentro do contexto. Eu posso contar um testemunho aqui que talvez até escandalizaria algumas pessoas do Brasil. Posso contar? Pode. Eu não cresci na igreja. Eu tive o meu passado, né? A Josi me aceitou. Mas assim, eu tive o meu passado. E no meu passado, eu gostava muito de sinuca. E aqui no Brasil é um negócio complicado, porque eu sou pastor, e sinuca tá em bar, tá? Raramente você encontra um local saudável, num clube, para poder jogar sinuca. No Brasil é uma coisa que soa de forma pejorativa. Um pastor ir para um bar jogar sinuca é uma coisa ruim. E lá, em Moçambique, uma mesa de sinuca é colocada num teatro, num espaço cultural. Vocês estão aí me vendo? Deixa eu ver vocês. Sim, estamos. Vou ver o rosto de vocês enquanto eu conto isso. A mesa de sinuca é colocada num espaço cultural lá. Então, ou seja, é uma coisa muito coletiva. Você chega, coloca uma moedinha, entra na fila, tem pessoas ali que bebem, tem pessoas que não, mas é uma atração, um entretenimento. Lá não tem shopping, não tem nada. Então, aquela mesa de sinuca é um lugar que a cidade inteira vai para assistir. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu vou ser crente de Morumbala, porque no Brasil rapaz, eu fui jogar sinuca, e assim, imagina, né, um brasileiro jogando sinuca, e assim, modéstia à parte, eu jogo bem. Rapaz, eu virei uma atração da cidade, ainda mais, porque eu estava jogando sinuca. Então, é tão complicada essa questão cultural, mas isso, assim, digamos assim, o meu brand dentro de Morumbala, né, o marketing acerca do projeto que a gente está fazendo foi muito legal. Disse, poxa, nunca um brasileiro veio aqui. Agora veio um brasileiro, pastor, aqui com a gente. Eu passei horas lá com eles, e conversando, e falando do projeto, e falando das igrejas, e falando do... Entende? Então, tipo assim, é anomalia. Você já começa pelo cabelo de vocês. Eles estão passando a mão no cabelo de vocês o tempo inteiro, todas vocês. Aí, minha irmã, você loira, com esses olhos azuis verdes, que não dá para ver direito. Olho azul. Meu Deus do céu, você não pode nem andar no banco da frente, senão a polícia para a gente toda hora para saber o que a gente está fazendo lá. Na expedição, vai no banco de trás da van. Meu marido chama muita atenção. Mas eu posso ir, né? Meu Deus. E assim, eu e a Dani, o nosso cabelo, na verdade, não é assim, não. É igual. É tipo assim, a gente pode. Parecido com o das irmãs lá de Morumbala. O nosso cabelo é igual das irmãs de Morumbala. Isso aqui foi pago. Quando ele. Não, o meu eu que faço, né? Quando ele veio fazenda e ele faz. Você tem que levar esses produtos lá para a África, para as mulheres da África, e amar esses produtos. Crianças ficavam olhando, de repente um mais corajoso perguntava: posso pegar? Pode pegar. Rio, no meu cidade, falo português, mas é o português de Portugal, né? É um rio do meu cidade. Eu me lembro que uma tarde eu fui fazer uma selfie com eles no Instagram e coloquei aqueles filtros. Não tem o filtro da orelha? E eles olhavam pro lado e eu olhava para o amigo, porque o amigo estava com a orelhinha, então eles olhavam na tela e olhavam para o amigo.
E olhava de novo e olhava comigo. A gente foi em lugar, gente, que as crianças nunca viram uma pessoa branca. Uau. Meu marido foi também. Nunca viram um branco. E se você tirar a câmera fotográfica assim, ó, eu lembro o fotógrafo John Davis, ele tirou a câmera fotográfica para tirar uma foto e era uma lente muito grande, branca assim, enorme. A mulher saiu correndo, largou a lenha que estava na cabeça e saiu correndo no mato, que eu acho que até hoje ela está correndo. Achou que era uma arma, tadinha. Então, é uma coisa assim, poxa, surreal até. E o drone? A gente leva drone, né? Uhum. Pô, quando a gente sobe um drone, rapaz, parece que não tem ninguém na rua, a van tá indo e o rapaz está trabalhando com o drone, pegando a gente para mostrar o lugar que a gente está. Mas é em fração de segundos aquele drone sobe, assim, parece que reúne 300 crianças. Parece que sai das árvores, correndo atrás do drone. Então, assim, tudo é novo para eles. Eu levei um amigo meu, que é muito bom ele, tem um canal no YouTube chamado Mundo de Otávio. E ele é um cara incrível, sensacional, que trabalha com criança. E ele tem umas fantasias, assim, de heróis, né, que ele usa, né, do Homem-Aranha. Muito realistas. Muito realistas, assim. A maioria das crianças não sabia quem era. Ele ficou assim, um pouco frustrado. Ele falou, rapaz, eu estou pregando aqui sobre o Homem-Aranha. Eu estou deixando as crianças conhecerem o Homem-Aranha. Então, assim, é realmente viajar para um outro mundo. É como se a gente fizesse uma viagem no tempo, para o século XIX, XVIII, entendeu? É realmente surreal isso. É impressionante mesmo, né? Mas que bênção que tá chegando coisas lá, né? Para essas famílias serem abençoadas. Ô pastor, como que é lá, assim, de extensão? Porque uma vez a gente ficou meio que discutindo sobre isso, né? A extensão geográfica, quantas pessoas, quantidade de gente, porque uma vez a gente colocou um cálculo que não tinha nada a ver, que a gente foi mandar uma carta para americanos, e aí a gente dizia que assim, o cálculo que a gente fez de quantidade de gente que ia tomar água não fazia muito sentido, daí a gente ficava pensando, meu Deus, mas quanta gente que tem lá? Eu acho que até a Marcela acabou perguntando para a Josi direitinho quantas pessoas vão beber desse poço, porque Morumbala é uma aldeia ou Morumbala, como é que é isso? Morumbala é uma vila, uma espécie de sede, né? E para as aldeias, ela é a principal cidade de uma circunscrição de aldeias. Então eles chamam Vila Sede de Morumbala. Morumbala é um local, é até ruim falar isso, porque os nossos irmãos portugueses, eles extraíram muita riqueza de lá. Morumbala, a Josi não foi nesse lugar, o pessoal da expedição não foi, eu que pego o carro e saio na louca lá, andando no meio do mato. Mas Morumbala, a sede dela era num lugar incrível, que você não faz ideia, com águas termais maravilhosas. Então, a colonização portuguesa construiu a base deles, as casas deles e tudo mais, tanto é que as construções desses lugares são maravilhosas, né? E muita água, muito rio, muita beleza natural, certamente ouro, certamente muita coisa eles extraíram dali. Só que eles deslocaram, depois de um certo tempo, eles deslocaram a vila de Morumbala para um outro lugar, que é esse lugar que a gente está agora. Segundo o censo de 2007, Morumbala tem 358 mil habitantes. Quando fala Morumbala, está falando de toda a circunscrição de aldeias. Aí, Molene, Megasa, Gulen, Gaute, toda aquela região ali, são inúmeras aldeias ali que tem na região. Então, mas assim, essas aldeias distantes, elas fazem compra em Morumbala, em Morumbala não tem nada, a gente mesmo. Mas é o centro comercial mesmo. É o centro comercial deles. Uau. A gente não tem nada, que a gente olha para Morumbala, só tem feira, alguns comércios, alguns mercados, algumas coisas. Esse nada que é para a gente, para as aldeias, é a cidade onde eles vão. Então, se eles querem ir para a capital do estado, a gente está no estado da Zambésia.
Se eles querem ir para a capital do estado, Quelimane, a rodoviária, não é rodoviária, as chapas, né, as vans que vão para Quelimane, eles precisam ir até Morumbala. Entende? Entendi. Então, Morumbala é essa principal cidade, as aldeias ficam em torno dela e 358 mil habitantes, segundo o censo de 2007. Eu imagino que tem 1 milhão de pessoas nesse pedaço ali. Entende? É um lugar totalmente esquecido. Respondendo a segunda pergunta, que foram duas, tanto da questão de habitação ali, né, como é que funciona o esquema, depois eu vou tentar mandar um mapa para vocês entenderem melhor. Perfeito. O poço, a gente nunca fala assim, 5 mil pessoas. A gente nunca fala isso. Lembra da Josi falando da consciência coletiva que eles têm? De morder todo mundo morder? Então a gente sempre conta por famílias. A gente não sabe quantas pessoas são, mas a gente sabe que famílias viverão a partir daquele recurso. Eles vão se virar. E vão administrar aquele recurso que recebe. Então, hoje, por exemplo, nós pagamos o salário de 8 famílias, 10, 11 por aí, porque tem os trabalhadores. Então, aquele dinheiro a gente não dá para uma pessoa, a gente dá para uma família viver. Então, o poço artesiano, ele vai beneficiar cerca de 1.200 famílias. Quando a gente pensa em 1.200 famílias, tem famílias que têm 3 filhos, tem família que tem 6, tem família que tem 10, tem família que tem 2 é quase impossível. 2 é nós que tem, mas lá o moçambicano não brinca em serviço, não. Ele faz muito filho. Então tem muito filho. Então, quando a gente pensa em 1.200 famílias, eu me calculo aí quase 10 mil pessoas. Eu me baseado na experiência, né, de ver como as famílias funcionam lá. Então, são 1.200 famílias, né, em uma região que tem 358 mil habitantes, segundo o censo de 2007. E acabaram de atualizar esse censo, mas não saíram. É muito difícil saber quantos habitantes tem lá. A maioria das crianças não são registradas, não estão registradas. Eu batizei pelo menos umas 15, 20 pessoas que não sabiam quantos anos tinham. A maioria dos velhos, se perguntar para ele quantos anos eles têm, eles não sabem. Às vezes é o filho que ajuda. Tem tantos, pai. Mas ele não sabe, porque ele não tem documento, ele não tem registro, ele não tem nada. Meu Deus. É doideira. É doideira. Gente, eu vi aqui que vocês precisam ir, né? Que vocês já estão no tempo de vocês. Eu tenho que entrar numa outra reunião agora. Tá bom. Não, a gente queria então pedir para você finalizar orando, então, e agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. E quem sabe, né? Em breve vocês estão aqui novamente, porque a gente é daquelas que a gente convida, depois convida de novo e de novo. A gente está aqui sempre que vocês precisarem. E assim, eu quero, eu vou pedir para a Josi orar, mas eu quero aqui fazer o meu agradecimento a todos vocês que doaram os valores para essas irmãs. Esses valores vão chegar até a gente vai levar esses valores até a África, usando esses valores integralmente para aquilo que a gente disse que vai usar. Né? A gente está vivendo esse processo de pandemia. Junto com a pandemia, o dólar disparou. Para a gente é muito difícil isso, porque todas as moedas disparam também. Mas a gente sabe que Deus é o provedor de tudo e vai dar tudo certo. Então, eu quero agradecer muito aos irmãos. Pedir, a gente ainda não recebeu esses valores, porque a gente pediu para que as irmãs ainda os mantivessem aí, porque a gente quer realmente honrar as ofertas de vocês. A gente quer usar as ofertas de vocês para aquilo que a gente disse que vai usar. O critério é como o Mevan Simone, né? É um princípio pessoal nosso e, acima de qualquer outra coisa, um princípio da nossa comunidade de fé, que é o Mevan. Então, a gente vai usar integralmente esses valores. A gente vai pedir para que você tenha um pouco de paciência. Já, você que doou vai receber um vídeo no seu WhatsApp, com água jorrando para cima, um monte de mãe chorando embaixo, criança dançando na chuva. E é uma chuva que vocês proporcionaram, tá? É uma chuva que vocês, pela graça de Deus, você que trabalha muito, você que acorda cedo e dorme tarde, você que renunciou a um monte de coisa para estar aí trabalhando,
Você que também é empresário, que tem, né, e alcançou êxito nos seus negócios, a gente agradece cada um de vocês e louva a Deus pela sua vida. Que Deus guarde a vida de vocês, que Deus honre a sua semente, que você prospere muito, mais do que você imagina que prosperaria, para a honra e glória de Jesus, para você continuar fazendo pelo outro aquilo que você fez agora para o nosso projeto, tá bom? Então, agradeço muito. Vou pedir para a José orar essa oração. Depois de uma chuva de profecia dessa, né? Fica até fácil. Mas amém. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Pai. Nós queremos te agradecer como família do Senhor, como corpo de Cristo, como Missão África, como um casal, como alguém que está à frente desse projeto. Muito obrigada, Senhor, por esse programa, por essas mulheres. Obrigada pelo coração delas, pelo coração de cada pessoa que contribuiu de alguma forma. Seja comprando uma caneca, depositando um valor, ó Deus, participando dos projetos que elas proporam. Nós queremos te agradecer. Sabemos que tudo isso, Senhor, contribuirá para aquilo que o Senhor já tem feito. Isso levará dignidade, isso levará, Senhor, tanta alegria, saúde, Deus. Nós te agradecemos. Agradecemos por esse recurso, por essa aliança entre nós. Que você possa estar selando essa aliança, a nossa amizade, o coração de cada uma delas que estejam firmados no Senhor. Te agradecemos por esse entendimento que tem sido gerado. Obrigada porque nós podemos, Senhor, ser bênção dentro da nossa medida, na porção que o Senhor liberou para nós. Nós te agradecemos por isso e te louvamos, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada novamente. Gente, foi bom demais, tá? Obrigado. Amém. Obrigada, viu? Tchau. Beijo no coração de Beijo. vocês. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Aí tá a conta bancária, é isso? Tá aparecendo um pouquinho turvo para mim, mas é isso, né? Isso é o Instagram. É o Instagram? Ah, tá. Esse é o Instagram do Mevan Missão África. E aí tem algumas fotos das missões que foram feitas lá. E tem também a conta bancária, sim, Marina. Tem, né? Então, para você que queira doar, tá aí a conta bancária do projeto. Sinta-se, ó, o cara do Homem-Aranha ali embaixo. Sinta-se à vontade para fazer parte desse projeto que é tão lindo, que ganhou o nosso coração. Ganhou o nosso coração porque é tão lindo, tão verdadeiro, e a gente crê, assim como a Josi disse, que não é deles, é do Senhor, que nasceu no coração de Deus, e aquilo que nasce no coração de Deus, Deus faz acontecer, né? E aí está. Então, não deixe de doar, gente. A sua contribuição é muito importante. Olha o que está escrito bem aí, ó, você pode salvar uma vida. Porque pessoas a cada 5 segundos morrem de fome no mundo. Então você pode salvar uma vida fazendo uma doação. Então não deixe de doar, não deixe de participar. É uma honra mesmo, um privilégio poder fazer parte de um projeto tão lindo do coração de Deus, como esse do Missão África. Uma bênção.